Olá, bem-vindo ao canal. Este é o quarto vídeo sobre o Sermão da Montanha. A importância desse sermão é justamente a de que aqui estão contidos os princípios do reino. Então, se eu penso em ser cristão, ou se eu penso em avaliar a minha vida como cristão, e se eu penso que eu devo pensar como um cristão, é de vital importância que eu estabeleça os conceitos do Sermão da Montanha na minha vida. O Sermão da Montanha é descrito por São Mateus nos capítulos 5, 6 e 7. Há um outro texto na Bíblia, que é um texto paralelo, que é o chamado Sermão da Planície, descrito por São Lucas no capítulo 6 do seu Evangelho. Estes dois sermões, que são complementares, que Jesus teria proferido em ocasiões diferentes, segundo o entendimento de muitos, eles podem nos ajudar a compreender melhor ainda o texto que está colocado para nós. Por quê? Vendo Jesus a multidão, ele subiu a um monte, e como ele se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Sermão da Montanha, escrito por São Mateus, ele na verdade foi dirigido aos discípulos. Porém, Jesus falou com os seus discípulos porque ele havia visto uma grande multidão. E Jesus tem sempre compaixão das multidões. Vejo que Jesus, o sentimento de Jesus em relação a isso, descrito por São Mateus no capítulo 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa interessante. Jesus, quando ele olhava um grande número de pessoas, é evidente que ele via ali a angústia dessas pessoas. É evidente que ele via ali o sofrimento dessas pessoas. Ele via a angústia daquele que, sendo religioso, tinha uma vida exterior perfeita, mas não se tornava um pobre em espírito, não reconhecia sua insuficiência, suas dificuldades, então vivia uma vida de hipocrisia. Jesus, quando vê as multidões, ele percebe estas pessoas. Por isso ele diz na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que não se fiam na sua própria justiça, como nós vimos nos vídeos anteriores. Mas Jesus via também pessoas enlutadas. Jesus via ainda pessoas oprimidas pelos poderosos, pelos governos. Jesus via pessoas que estavam praticamente escravizadas por todos aqueles que detêm o poder, seja o poder econômico, seja o poder político. Jesus via esse massacre contra as multidões. E diz ele que ele quando ele via isso, ele se compadecia, porque ele percebia que eram ovelhas aflitas e exaustas. Qual é a nossa sensação hoje? Não só no mundo político e econômico, na nossa vida que envolve esses dois aspectos, mas também na nossa vida religiosa. Muitas vezes eu me sinto aflito e me sinto exausto diante daquilo que a gente vê e diante daquilo que a gente sofre. É no luto, quando estamos aí no funeral de um amigo, de um parente, que nós sentimos a totalidade dessa aflição. Mas Jesus via estas ovelhas como se elas estivessem sem pastor. E é por isso que ele ensinava os seus discípulos na presença de uma grande multidão. No Sermão da Planície, o evangelista Lucas, ele vai dizer de uma forma diferente. Ou seja, Jesus falou naquilo que Mateus apontou de uma forma, mas Jesus também deu uma outra visão, uma visão diferente sobre o mesmo tema. Então ele diz assim, Lucas 6, versículo 21, Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir.
que mais adiante no versículo 25 ele vai dizer: ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. A pergunta é: o cristão não pode rir? O cristão não pode se alegrar? Eu vou adiantar aqui o conceito que eu tiro de todos aqueles que escreveram sobre esse tema, em todas as épocas. O fato é que o cristão, ele ri, o cristão é feliz, o cristão pode ser alegre, porém com circunspecção. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos não permite que a gente tenha essa alegria fácil, vivendo as gargalhadas e na bonança. E George Chevreul, um pensador católico, ele realmente faz uma radiografia disso quando ele diz o seguinte no seu comentário ao Sermão da Montanha: normalmente um homem está alegre quando a realidade ou as decisões dos outros são de acordo com seus desejos. É fácil rir e é fácil estar alegre quando eu sou o dono do capital. É muito fácil eu rir e estar alegre quando eu tenho o poder nas mãos, quando nada me falta, quando eu não me sinto oprimido pelo meu semelhante, quando a vida vai bem. Mas ele diz aqui: o cristão, esse está alegre quando os seus desejos estão de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que definir aqui alegria e alegria. A alegria do homem natural, do homem mundano, e a alegria do homem cristão. Porque para a alegria do homem mundano, nós vimos ali o ai que São Lucas atribui, que Jesus disse sobre a situação. Mas para a alegria do homem cristão, Jesus Cristo falou assim: bem-aventurados os que choram. Que alegria é essa que me faz chorar? Esse é o tema do vídeo. O mesmo George Chevreul, quando ele está se referindo àquele riso que Jesus expressou no Sermão da Planície, descrito por São Lucas, ele fala que esse riso não se aplica, devemos esclarecer, diz ele, àquela alegria franca, que é, pelo contrário, índice de saúde mental e moral, e que muitas vezes cumpre um dever de caridade. Essa alegria não é, de forma alguma, condenada. Diz mais George Chevreul: os risos que Jesus censurou são os risos que soam falso. O riso barulhento das pessoas que batem palmas para terem a ilusão de que se divertem. As graças e ajorros e todas as bobices que são uma ofensa à dignidade do homem. Mais triste ainda é aquele riso que nasce da malícia. As graças pesadas, a ironia que fere, a troça, os sarcasmos saem de um coração malévolo. Que alegria é essa que me faz contar piadas num funeral? Tem alguma coisa errada nisso aí. E quantas vezes nós vemos as pessoas ali próximas àquele que está sendo velado e aos parentes enlutados, e estamos ali naturalmente contando piadas. E quando nós vemos aquilo que George Chevreul chama de troça, as pessoas praticando um bullying, as pessoas judiando das outras, essa alegria, essa risada dessas piadas contra pessoas que têm defeitos morais, pessoas que têm dificuldades dentro da igreja ou fora dela, esse tipo de risada, há um ai sobre elas, que Jesus declarou no Sermão da Planície. Já Santo Agostinho nos diz o seguinte: o luto é devido à tristeza que sentimos pela perda de entes amados. Então ele está dizendo que essa tristeza é que sentimos pela perda de entes amados. E nós não perdemos essas pessoas amadas apenas com a morte. Muitas vezes nós as perdemos em vida, quando essas pessoas estão destruindo suas vidas. Ora, aí ele continua: todos os que se convertem a Deus perdem as alegrias fáceis deste mundo, aquilo que George Chevreul condenou. Alegrias que tanto amavam neste mundo. Deixam de gozar aquilo que antes os deleitava. Suas alegrias mudam de natureza. E por isso, enquanto seu coração não se inflamar pelo amor das coisas eternas, ver-se-ão aflitos por certa tristeza.
O Espírito Santo, porém, logo os consolará. Fica aqui então essa diferença entre a alegria de um cristão e a alegria de alguém que está realmente gozando do mundo. Essa alegria fácil, as gargalhadas, essa é condenável, mas a alegria do cristão não. Na verdade, há 3 interpretações para o chorar do cristão. E eu vou citar aqui a obra de Ellen White, O Maior Discurso de Cristo, que ela apresenta as 3 razões desse choro. O primeiro, choro com sincera tristeza de coração pelo pecado. E nós vamos dizer que a maioria dos autores pensam desta forma, que esse choro que será consolado é na verdade o choro pelos nossos pecados, pela nossa injustiça, pela nossa situação como seres humanos, que querem coisas e não fazem, e aquilo que não querem fazem, como diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos. O choro dos que sofrem aflição e privação é o segundo destes pontos. É o choro daquele que é oprimido pelo seu semelhante. É o choro daquele que é pobre materialmente e que vê o regalo da riqueza e se encontra com a sua família e seus filhos na miséria da pobreza. O terceiro é o choro em simpatia com os entristecidos do mundo e em tristeza pelo pecado. E nós vamos desdobrar esses 3 pontos citando outros autores, que é muito interessante. Martin Lloyd-Jones, ele disse o seguinte: o choro espiritual, esse da segunda bem-aventurança, feliz os que choram, é algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Este é o resultado inevitável. Quando contemplo Deus e a sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo. O meu total desamparo e desesperança. Ora, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito, e imediatamente isso me entristece. Então aqui nós vemos Martin Lloyd-Jones se filiando naquela primeira da primeira interpretação sobre que choro seria esse que Jesus disse. E esse choro não precisa ser as lágrimas. Ele pode ser um choro no fundo da alma, um choro que ninguém vê. Ellen White, uma das fundadoras do Adventismo, ela tem um texto que eu considero lapidar. O pranto aqui apresentado é a sincera tristeza de coração pelo pecado. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E ao contemplarmos Jesus levantado sobre a cruz, discerniremos o estado pecaminoso da humanidade. Vemos que foi o pecado que açoitou e crucificou o Senhor da glória. Vemos que, ao passo que somos amados com indizível ternura, nossa vida tem sido uma contínua cena de ingratidão e rebelião. Esquecemos nosso melhor amigo e desprezamos o mais precioso dom deparado pelo céu. Crucificamos de novo em nós mesmos o Filho de Deus e de novo traspassamos aquele sangrento e ferido coração. Separamo-nos de Deus por um abismo de pecado extenso, negro e profundo, e choramos com o coração quebrantado. Este pranto será consolado. John Wesley, uma das razões que ele traz para esse choro é justamente a nossa ausência de Deus, a nossa separação de Deus. Quando Isaías diz lá que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, na verdade, nós percebemos que na ausência de Deus nós estamos nas profundezas do pecado. Nós já não temos mais controle dos nossos ímpetos, das nossas más inclinações de natureza moral. Então, essa separação, segundo John Wesley, nos causa tremendo sofrimento. É interessante o que John Stott vai afirmar sobre isso. Temo que os cristãos evangélicos, exagerando a graça, às vezes fazem pouco do pecado por causa disso. Não existe suficiente tristeza por causa do pecado entre nós.
Não existe suficiente tristeza pela nossa condição moral. E nós vivemos uma vida cristã, mas uma vida superficial. E muitas vezes participando das gargalhadas torpes e bobices desse mundo, como foi dito aqui. Não existe suficiente tristeza por causa do pecado entre nós. Deveríamos experimentar mais a tristeza segundo Deus, no arrependimento cristão. Então esse é o sentido básico, primordial desse choro. Quando eu me torno um humilde em espírito e percebo a minha situação, eu choro, e esse choro será consolado. É interessante também o que diz Donald Arthur Carson nesse trecho que eu vou ler agora. A revelação de Deus é um fato e as alternativas que ela apresenta acontecerão. Vida ou morte, perdão ou condenação, céu ou inferno. São realidades que não vão desaparecer. O homem que tem consciência delas e avalia a si mesmo e ao seu mundo, tendo-as como padrão, não pode fazer outra coisa senão chorar. Ele chora pelos pecados e blasfêmias de sua nação, chora pela erosão do conceito de verdade, chora pela avareza, pelo ceticismo, pela falta de integridade, chora por haver tão poucos que choram, mas ele será consolado. E que consolo! O cristão chora pela avareza de si próprio, então ele está chorando pelos seus próprios pecados, mas pela avareza do mundo, pela pobreza, pela miséria das pessoas. O cristão chora pela destruição do meio ambiente, a dádiva que Deus nos deu desta terra e que está sendo destruída sem o menor pudor e sem o menor senso de até mesmo de sobrevivência. O cristão chora por isso. O cristão chora pelo ceticismo, que muitas vezes as pessoas são levadas ao ceticismo por não compreenderem o que é cristianismo a partir do nosso testemunho como cristãos. Eu me perturbo grandemente quando eu percebo que, de alguma forma, aquilo que eu estou falando, ou aquilo que eu estou fazendo, as obras que eu estou praticando, não está revelando para as pessoas o que é ser cristão de uma pessoa que, como eu, se intitula cristão. A tal ponto que eu tenho dito aqui, o que Gandhi disse: eu seria de bom grado um cristão se não fosse pelos cristãos. Warren Carter, ele vai dizer o seguinte, em Mateus 5,4, a visão do domínio opressor é desde baixo. A visão daqueles que sofrem a dor de relacionamentos sociais injustos e não de cima, a elite que se beneficia disso. A opressão não é normativa, deveria ser deplorada. Jesus promete que a opressão e a deploração não são as palavras finais. Eles serão confortados. A opressão da riqueza, do capital, contra o mais pobre, contra aquele que não tem condições, é algo que será requerido. Mas é algo que aqueles que estão pranteando, sejam os pobres oprimidos, sejam aqueles cristãos que não se conformam com isso e também choram por essa situação, esses aí serão consolados. Como eu disse no início, é perfeitamente possível que um cristão seja alegre. Alegria com circunspecção, alegria com consciência do mundo e do momento que estamos vivendo. Quando o apóstolo Paulo estava lá em Roma, preso, já no corredor da morte, é evidente que Jesus esteve com ele e o inspirou a escrever a carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. E ali ele dá uma ordem para todos nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha, é importante que eu tenha essa noção exata de que choro e alegria são duas situações com interpretações ou com motivações diversas em relação ao homem natural
e em relação ao homem cristão. Quando Davi, então, depois de ser advertido pelo profeta Natã, reconhece o pecado que cometeu, vê a barbaridade do que fez, ele vai compor o Salmo 52. Esse Salmo 52 é a confissão de Davi. É o momento em que Davi realmente se torna um pobre em espírito. É o momento em que Davi vai fazer todas as suas petições. E eu vou ressaltar aqui, apenas para concluir o vídeo, sobre o que o salmista, sobre Davi naquela circunstância está dizendo. Então ele diz o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente com a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E mais adiante no versículo 12 ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vale a pena você ler o Salmo 52. Mas depois que ele se sentiu perdoado, que ele começou uma nova vida, Davi vai escrever um outro salmo, o Salmo 32. E ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. E no versículo 5 ele confessa ao final: confessei-te o meu pecado e as minhas iniquidades não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O homem que chora será consolado. Essa é a lição de Jesus, não há outra. Um abraço, até o próximo vídeo. Curte aí esse vídeo se você gostou, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para nos ajudar nesse projeto. Um abraço.